Vamos conversar um pouco sobre a homeopatia e as doenças respiratórias nas crianças. Para falar sobre isso está conosco o Dr. Luiz Vanderlei Romanize, médico homeopata da Clínica Ser Saúde Integrada. Como vai, doutor? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo. Como é que você tem passado? Joia. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, conversando com os telespectadores, levar um pouquinho mais de informação sobre a homeopatia. Vou começar falando das doenças respiratórias mais comuns na infância, doutor. Quais são? Existe um grupo de doenças que elas ocorrem muito nessa época do ano, outono, inverno, e como a gente está tendo essa onda de frio agora, que são as patologias mais comuns que ocorrem muito, que é gripe, sinusite, faringite, laringite, resfriado, bronquite, asma. Essas são as mais comuns dessa época, que vem em função desse clima mais frio. E os sintomas? O que essas crianças apresentam de sintomas? É complicado porque essas crianças normalmente apresentam os sintomas muito parecidos a todas elas, que é a tosse, é a coriza, dor no corpo, febre, dor de cabeça, indisposição. As crianças que têm a tendência à asma e à bronquite vão ter dor no peito, falta de ar, aquela queixa de que fica cansadinha para respirar, o chiado no peito, e as crianças muito pequenas que têm muito isso de repetição são os famosos bebês chiadores, Não dá para fechar o diagnóstico, porque é muito parecido. São todos mais parecidos. Depende do exame físico, e tem algumas características que na hora da consulta consegue se diferenciar uma de outra pela intensidade dos sintomas, pelas características dos sintomas. E o que causa essas doenças respiratórias? Bom, o grande vilão são as viroses. É muito comum, A criança começa com isso, já é virose, já virou meio jargão. Mas a verdade é que são as viroses. Então, temos vários tipos de vírus, influenza, rinovírus, adenovírus e uma série de outros. E numa consulta médica, raramente vai se descobrir qual vírus que está causando isso. Então a gente vai meio pelo que é mais comum. E nós temos alguns facilitadores, vamos chamar assim, da pior ou da ocorrência maior nessa época do ano. O próprio clima frio, na nossa região, a oscilação grande de temperatura, que a gente tem temperaturas assim, um dia muito quente e outro dia muito frio. No dia seguinte já vem o frio. É assim mesmo, impressionante. Então isso colabora muito. O ar mais seco do inverno prejudica as vias aéreas respiratórias. E tem o se viver em ambientes mais fechados, então nas escolas, nas creches, em casa mesmo, se fica com o ambiente mais fechado. Quem tem um componente alérgico, a criança que tem um componente alérgico associado, o uso das roupas de frio, que ficaram estocadas o verão inteiro, no inverno tira correndo. E aí tem lá o ácaro, a poeira que está nessa roupa, que desencadeia a crise alérgica, predispõe a ocorrência das viroses. Quer dizer, o inimigo está ali. Ele está dentro de casa, dentro do armário. O tratamento convencional, que muitos de nós já estão acostumados, como é que é? Na corrente, na alopatia, que a gente denomina, nossos colegas alopatas, os pediatras, principalmente, que veem mais esses casos, eles vão usar o quê? O tratamento vai se cuidar dos sintomas que a criança está apresentando. Então, nós vamos usar antitérmico, antialérgico, broncodilatador, analgésico, anti-inflamatório. Nos casos, o broncodilatador, que são as famosas bombinhas, nos casos mais severos, pode haver necessidade do uso de antibiótico, quando começa a haver uma complicação. Isso é o que se usa habitualmente pela alopatia. Em muitos casos... Você narrou uma coisa que eu mesmo já passei muitas vezes, todos esses remédios. E muitas vezes a mesma criança vai usar vários desses em combinação, que isso é um problema. Agora, e o médico homeopata, como é que ele trata essas mesmas doenças respiratórias? A abordagem nossa é um pouco diferente. Nós temos duas situações dessas doenças respiratórias. Tem aquela criança que é saudável, que vem bem e faz um episódio agudo isolado. E tem aquela outra criança que tem uma predisposição a ter esses quadros de repetição, aquela criança que vive resfriada. A mãe fala, ele não sara, começa o inverno, ele não sara da gripe. Então é semanal, quinzenal, mensal a ocorrência dos episódios. Então, na criança que tem um episódio agudo, isolado, que ela tem uma condição boa de saúde, nós vamos fazer uma consulta detalhada de como estão sendo os sintomas dessa criança. Que apesar de serem sintomas comuns a todas as doenças, como eu falei lá no começo, nós vamos ver as características da coriza, as características da tosse, que as tosses são diferentes. Se você parar para observar, as pessoas tossem de maneira diferente. Curioso, mas é assim mesmo.
A febre, como que ela se comporta durante a febre, se você observar as crianças, elas se comportam de maneiras diferentes. Umas ficam mais agitadas, umas ficam mais prostradas, umas têm sede, umas não têm sede. Então são todas características que a gente aborda. O comportamento dela, umas ficam mais manhosas, outras ficam mais agitadas. Então a soma desses sintomas, a gente pega os mais característicos nesse quadro, repertoriza e escolhe um remédio, normalmente único, que vai ser dado à criança para resolver esse quadro agudo, isolado que ela está tendo. E nos quadros repetitivos, como você falou, tem criança que o tempo todo está correndo? Nesses a abordagem é um pouco diferente, ela é um pouco mais ampla, ela vai para a abordagem mais completa da homeopatia, vamos dizer assim. Então nós vamos avaliar as características dos sintomas que ela está apresentando, como eu acabei de explicar, mas a gente vai ver o contexto da criança, o contexto de família, os traços de personalidade, o comportamento dela. As crianças menores, os bebês e as crianças menores, a gente chega inclusive a avaliar como foi a condição de gestação dessa criança. E aí a gente vai atrás dos sintomas mais peculiares, os mais característicos dela, se faz a repertorização também e se medica, normalmente com medicamento único, às vezes há necessidade de usar 2 ou 3 medicamentos ao longo do tratamento, né? E o que visa o tratamento? Trazer um reequilíbrio dessa criança, da condição de saúde, de energia dessa criança. Com isso a gente leva uma cura dos quadros agudos que ela está tendo e vai se fazer um trabalho de fortalecer o sistema imune, que na criança está em desenvolvimento ainda, para evitar as novas crises, nos casos de bronquite e asma, levar até a cura desse quadro, evitando o uso de bombinhas, de broncodilatadores, de corticoide, que também é usado muito, e evitar a predisposição que ela tem a esses quadros de infecções virais, né? E fortalecê-la também do ponto de vista alérgico, que também é uma melhora dos quadros alérgicos. Então é um tratamento mais global e muito menos agressivo do que o tratamento convencional. E que outros benefícios, doutor, o tratamento homeopático pode trazer para as crianças? A primeira coisa que a gente tem que ver é a questão do uso excessivo de medicamento. Né? O uso dos remédios alopáticos em grande número, com muita frequência. Essas crianças que fazem o quadro de repetição, elas ficam polimedicadas. Há necessidade, não se tem outra maneira, se não usar uma maneira alternativa de tratar, como a homeopatia. Então elas podem começar a desenvolver os efeitos colaterais dos remédios. Quando se faz uso excessivo de antibióticos, o antibiótico pode alterar a flora intestinal, predispõe diarreia, há um quadro de resistência ao antibiótico, né? Havendo a necessidade, às vezes, de usar antibióticos cada vez mais fortes nessas crianças. Efeitos colaterais do uso dos anti-inflamatórios, que podem ter problemas digestivos. O uso excessivo, abusivo da bombinha, das inalações com os broncodilatadores. A gente pode predispor a problemas cardíacos, principalmente muita taquicardia, que leva um desconforto grande para a criança. E do ponto de vista pela homeopatia, ele tem um tratamento curativo, nós vamos curar aquela crise que ela está apresentando, e um tratamento preventivo, de evitar que ela venha desenvolver novos quadros. E a homeopatia tem essa capacidade. Leva a uma melhora, no geral, de comportamento, do relacionamento da criança, o seu desenvolvimento como um todo. E para as famílias, a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que o quadro repetido de adoecer das crianças implica em se levar muito ao médico. Os pais hoje, é uma realidade nossa, os pais trabalham, né? Não só o pai, mas o pai e a mãe trabalham fora. Então implica em falta no trabalho, dependendo do ambiente de trabalho, dependendo da firma onde ela trabalha, isso pode ser visto com maus olhos, gera problema. Então, até nesse aspecto há uma melhora o aspecto até emocional do convívio familiar, porque é muito ruim ter alguém sempre doente dentro de casa, né? Isso é um grande benefício que a homeopatia traz. Dr. Luiz Romanizzi, obrigado pelas informações. Volte aqui mais vezes. Grande abraço para você. Eu que agradeço novamente a oportunidade que você nos dá de falar sobre a homeopatia e espero ter ajudado os nossos telespectadores a saberem lidar um pouco melhor com essas doenças. Boa noite. Deixa eu te dar uma dica.